Então abram a Bíblia de vocês. Hoje nós estaremos dando início a uma nova série de sermões ou de pregações. Hoje nós vamos iniciar uma série em parábolas. Então nos próximos domingos nós iremos refletir, meditar e aprender sobre as parábolas de Jesus. Então nós terminamos o livro de Tiago. Eu pensei em fazer sobre as parábolas, porque aí a gente sai de um livro, vai para as parábolas, depois a gente volta para outro livro, como é de praxe, né? Então, nós iremos começar, meus irmãos, essa série com uma parábola extremamente conhecida. Até quem talvez não frequenta a igreja conhece essa parábola. E ela está em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, dos versos 11 até o verso 32. Então, Lucas capítulo 15, dos versos 11 ao 32. Então, você que está com a Bíblia de papel, você vai perceber que a grande maioria das nossas Bíblias, ela praticamente tem quase todo o capítulo 15 visível para nós aqui. Então, a grande maioria das Bíblias, né? Então, eu quero que você preste atenção para que nós possamos entender o que de fato é essa parábola tão conhecida. Você vai ouvir ela novamente. Com certeza você já ouviu um sermão sobre a parábola. Mas hoje eu quero ampliar para que a gente possa, com cuidado, com fidelidade, olhar para a parábola. Eu não vou ler ela agora, eu vou ler ela durante, porque ela é extensa, mas eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta. Meus irmãos, vamos orar antes? Pai, obrigado, meu Deus, que o Senhor abençoe agora a exposição da Tua palavra. Palavra essa que é inspirada pelo Espírito do Senhor que habita em cada um de nós aqui. Abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração, para que essa mensagem possa frutificar e possamos produzir fruto. Fale conosco essa noite, Pai. Não nos deixe sair daqui da maneira como entramos, Pai. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então, Lucas capítulo 15, ele conta para nós 3 parábolas. Você percebe aí na divisão de todo o capítulo, você que está com a Bíblia aberta, você vai observar que existe 3 parábolas aí. E essas 3 parábolas, ou essas 3 histórias, elas são uma sequência, uma ideia só, onde Jesus, ele conta essas 3 histórias para responder um só questionamento dos versos 1 e verso 2. Então, o verso 1 e o verso 2, ele vai desenvolver com essas 3 histórias. E essas histórias aqui, meus irmãos, elas têm uma única verdade e uma única direção que Jesus quer mostrar para os seus primeiros ouvintes e para nós como igreja. Então Jesus aqui, ele quer apontar, afirmar e demonstrar para todos nós o amor compassivo, gracioso, amoroso do Pai pelos perdidos. Então, quando nós olhamos para as parábolas, e cada um de nós aqui temos os títulos, né? Você tem um título aí antes de começar a parábola, e esse título que foi colocado na sua parábola, na sua Bíblia, ele é colocado pelos tradutores, ele não estava no texto original. Então os versículos são uma marcação muito posterior das Escrituras e os títulos para ficar fácil você achar o texto. Porque já pensou, se não tivesse versículo, não tivesse capítulo, não tivesse essas marcações e eu abrisse o texto aqui de Lucas, liso, então era mais complicado da gente achar. Então isso é uma facilidade. Porém, essa facilidade às vezes ela nos distrai da verdadeira intenção do autor. Ela desfoca para nós do verdadeiro autor central,
ou de quem ele quer chamar atenção. Então, você observa aí que a primeira parábola é a parábola da ovelha perdida. A segunda parábola é a parábola da dracma perdida. E a terceira parábola é essa que nós iremos trabalhar com mais cuidado, é a parábola famosa do filho pródigo. Então, todos esses títulos aqui, eles são sugeridos pelos autores, ou pelos tradutores. Eles não são inspirados, mas nos ajudam. Só que quando nós olhamos para os títulos, nossa atenção para o personagem principal, ela é direcionada. E direcionada de maneira errada. Porque nós falamos assim, a parábola da ovelha perdida. Mas essa não é a parábola da ovelha perdida. A parábola da dracma perdida. Mas essa não é a parábola da dracma perdida. A parábola do filho pródigo. Mas essa não é a parábola do filho pródigo. Então, observa. Você pode observar aí, no verso 4 do capítulo 15, vai dizer assim, ó, qual entre vós é o homem? Não é a parábola da ovelha perdida, é a parábola do homem que tinha 100 ovelhas. Então observa, muda um pouco a direção. Se você caminhar um pouco mais à frente, não é a parábola da dracma perdida. Você vai observar aí no verso 8, vai dizer, ou qual é a mulher? Então não é a parábola da dracma perdida, é a parábola da mulher, que tendo 10 dracmas, perde uma e faz todo o seu esforço até encontrá-la. E a gente também é sugerido pelo título, e a gente lê de maneira errada a parábola que a gente vai concentrar hoje. Ela não é a parábola do filho pródigo. Observe no verso 11. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. É a parábola do pai que tinha 2 filhos. Então observa, quando nós olhamos para o texto nos informa com clareza a respeito de quem é a parábola. O personagem central que ele está querendo mostrar para nós aqui. Então qualquer dessas 3 parábolas aqui, lidas separadamente fora do seu contexto, ela com certeza será mal compreendida. Com certeza você vai trazer uma mensagem que não é a intenção original e fiel do autor. Então, todo esse capítulo 15 aqui, ele é desenvolvido somente para responder as perguntas dos versos 1 e do verso 2. E a falta de compreensão, meus irmãos, ela pode fazer com que a gente, no final, não entenda o sentido original e a gente perde o melhor. Então, observa, por exemplo, o verso 1 e 2 aí na sua Bíblia. Vai dizer assim, ó: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Então observa, aproximaram-se de Jesus os publicanos e os pecadores, um grupo de pessoas. Aí ele vai dizer assim no verso 2: e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então observa, Jesus aqui ele está comendo sentado com um grupo de pessoas, fariseus e pecadores, ou publicanos e pecadores. Chega outro grupo de pessoas para criticar Jesus, são os fariseus e os escribas. Então, meus irmãos, a falta de compreensão dos fariseus em reconhecer o propósito de Jesus fazem com que eles tratem Jesus como um qualquer. E lembre-se, Jesus ele é Deus, ele é o verbo encarnado. Então, observe no verso 2 aí, eles falam assim, ó: e murmuravam os escribas e os fariseus, dizendo: este recebe os pecadores e come com eles. E lembra, naquela cultura, você desfrutar de uma refeição com qualquer pessoa, você estava dizendo: eu concordo com essa pessoa, eu participo da vida dessa pessoa, eu concordo com tudo que ela faz, ela concorda com tudo que eu faço. E olha, eles não reconhecem a autoridade de Jesus como um mestre, um doutor da lei. Então os fariseus falam: este, um qualquer, uma pessoa insignificante.
Então eles tratam Jesus como uma coisa. Eles, meus irmãos, cegos pela religiosidade, eles não reconhecem o propósito verdadeiro da vinda de Jesus. Jesus, ele veio por um único motivo: buscar e salvar o perdido. Então lembre-se, isso é extremamente fundamental para a gente entender todo o capítulo de Lucas 15. Jesus, ele veio para buscar e salvar o perdido. Então vamos para a parábola. Quero ler com vocês os versos 1 e 2, aqui eu já li, né? Então, meus irmãos, Jesus aqui, por eles não entender essa dinâmica da vinda de Cristo, Jesus então, ele começa a contar histórias. Eles vendo Jesus com os publicanos e pecadores, porque eles eram religiosos da época, eles julgavam o resto como pessoas indignas, pessoas impuras, pessoas que não mereciam qualquer atenção. Então, Jesus aqui ele começa apontando para a história, que não é da ovelha perdida, mas a história do homem que possuía 100 ovelhas. E quando uma se extravia, ele deixa as 99 não no aprisco. O texto não fala que ele deixa no aprisco, nem aqui, nem em Mateus 18. A ovelha não está no aprisco. E você vai perceber porque essas ovelhas que ficam são os fariseus. Esses justos aqui não é justos porque eles creram, mas são justos porque acham que são justos. Então, Jesus aqui começa a apontar a história de um homem que tinha 100 ovelhas e uma se extraviou. Então ele deixa no deserto, como o texto vai dizer aí para nós, todas as outras que não precisam de arrependimento, e ele vai em busca da ovelha perdida. E ele vai em busca até encontrar. E quando ele encontra, o que ele faz? Uma festa. Ele se alegra. Ele chama os seus amigos e vamos festejar. Encontrei a ovelha perdida. E na sequência, ele conta a parábola não da dracma, mas da mulher que tinha 10 dracmas e ela perdeu uma. E ela varre toda a casa, acende uma lamparina até encontrar. E quando ela encontra, o que ela faz? Dá uma festa. Então observa, é a mesma história, de ângulos diferentes. Alguém que perdeu uma coisa, achou, deu uma festa. Alguém que perdeu outra coisa, achou e deu uma festa. Então observa, Jesus aqui ele está querendo mostrar para esses fariseus e escribas aqui, aquilo que eles estavam condenando. Então, eles apontam aqui nessas duas histórias a mesma coisa, contam a mesma história. E o enfoque, tanto da primeira parábola, quanto da segunda aqui, é apontar para Cristo, que é o homem que veio resgatando a ovelha perdida. E ele, de maneira amorosa, ele vai até encontrar. Ele tem um povo, ele tem uma missão. Todos aqueles que o Pai me der, de maneira nenhuma eu perderei. E ele vai até encontrar. Então aqui, com essa primeira história, Jesus está querendo enaltecer e engrandecer o amor do Pai. Com a segunda história, ele quer contar a mesma coisa. Ele está querendo contar que alguém que perdeu alguma coisa, ele diligentemente, ele faz tudo para encontrar. Porque por mais que uma dracma não seja de grande valor, imagina, você perder R$1, você não se esforça para encontrar. Mas o texto está querendo apontar não para a coisa em si, mas para o valor que tem para a mulher. Essa dracma é valiosa e eu diligentemente, eu me esforço até encontrar. Então observa, as mesmas histórias de ângulos diferentes. Está querendo apontar para o amor de Deus que vai em busca da perdida. Para o amor de Deus que zelosamente ele vai em busca daquilo que não tem valor para ninguém, mas para ele tem muito valor. Eu tenho 100 ovelhas, eu quero as 100.
Eu tenho 10 dracmas, eu quero as 10. Se vocês não acham valiosos os publicanos e pecadores, para mim tem muito valor. Para mim é de grande valor. Então, para Deus, meus irmãos, aquilo que é dele, o seu povo, tem valor. Tanto é que ele salvou, ele morreu, fez o que fez, porque ele é amoroso, ele veio atrás. É Deus quem nos encontrou. Ninguém aqui encontrou Jesus. É nós que estávamos perdidos. Deus nunca teve perdido. Encontrei Jesus. Não, você nunca encontrou Jesus, que nos encontrou. Jesus que veio ao resgate do perdido, do extraviado, do sumido. Então aqui, com essas duas histórias, ele aponta o amor, o zelo do Pai, a diligência. E agora, ele vai para a nossa parábola, que a gente vai trabalhar com mais cuidado. Então observa, os versos 11 e 12 da sua Bíblia diz assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Meus irmãos, o filho mais moço aqui, ele pede parte da herança. E ele sabia que naquele contexto era lei. O filho mais velho, ele ficava com 2/3 de tudo que o pai possuía. Mas o filho mais moço aqui, ele sabe que 1/3 de tudo que o pai possui é dele. E ele chega no pai, e ele fala: pai, eu quero tudo que é meu. Tudo que me pertence eu quero. Só que os filhos, eles tinham esse direito. Só quando o pai morria. Mas o filho quer agora. Eles tinham direito, mas depois da morte. Mas o filho quer agora, com o pai vivo. Então, esse pedido do filho mais moço para o homem que tinha dois filhos aqui, ele é uma declaração explícita do desejo do coração do filho que o pai morresse. Pedir a herança do pai vivo era declarar: eu queria que você morresse. Olha o tamanho do insulto. Por quê, meus irmãos? Esse filho aqui, ele quer liberdade. Ele quer navegar para águas profundas, longe de tudo e de todos. É um pedido de alguém que não quer apenas os benefícios do pai. Ele não quer um relacionamento íntimo e amoroso com esse pai. Então observa, esse pai aqui, de maneira amorosa, graciosa, ele entrega tudo para o filho. Mesmo não tendo direito, mesmo não sendo legítimo o pedido dele, ele concede o desejo do filho. E Jesus aqui começa a espantar os seus ouvintes, porque eles conheciam muito bem o contexto. Mas lembre-se, do mesmo jeito que Jesus fez nas duas histórias, onde ele enalteceu o amor do Pai, a diligência do Pai, o valor que algo que, mesmo que para eles fosse insignificante, para ele tinha muito valor, agora ele está querendo apontar para a graça, para a misericórdia desse Pai, que mesmo você não tendo direito, mesmo você não merecendo, ele te dá, ele te entrega. O filho, meus irmãos, ele está apontando que ele não quer nada de relacionamento com o pai. Nada. Então observa que ele só quer aquilo que o pai pode oferecer. Ele só quer os benefícios, aquilo que é bom para ele. Então Jesus aqui está querendo afirmar e destacar com aquele marca-texto fluorescente a graça, a misericórdia e o amor desse Pai. Então observa os versos 13, diz assim: passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que ele tinha, o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Esse verso aqui, meus irmãos, ele confirma o coração do filho em viver uma vida independente do pai.
Ele não só desejava sair de casa, mas ele ansiava ir o mais longe que ele pudesse da família, da comunidade, dos amigos. Com essa atitude aqui, o filho, meus irmãos, mais moço, ele está dizendo assim para o pai: eu não apenas quero viver uma vida independente de você, quero que não saiba nada da minha vida. Eu não preciso de você, eu só quero as suas coisas. Lembra? Ele ajunta tudo e vai para uma terra distante. Eu não quero contato com ninguém. Me dá o dinheiro que eu tenho direito, é meu. E o pai graciosamente entrega, mesmo ele não tendo esse direito. Então observa o verso 14 comigo aqui. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Meus irmãos, aqui é extremamente interessante. A arrogância desse jovem aqui, ela é demonstrada na maneira como ele vive. Aqui na revista atualizada, vai mostrar para nós que ele pegou tudo que ele tinha, encheu o bolso de bens, de dinheiro, né? Na verdade, ele encheu o bolso de dinheiro. Ele não pegou bens, ele pegou grana. Foi para uma terra longe. Ninguém vai saber nada da minha vida. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Só que a Bíblia vai dizer que ele viveu dissolutamente. A NVI traduz assim, irresponsavelmente. A NVT, de uma maneira desregrada. Você conhece gente assim? Que parece que ele tem um cartão infinito, e ele vive como se amanhã não existisse. E ele acha que todo o dinheiro dele vai comprar tudo, todos, e é uma fonte inesgotável de recursos. Foi assim que esse jovem, que quer viver longe, ele não quer ninguém perto, ele não quer o pai, ele não quer o irmão, ele não quer a família, ele não quer a comunidade, ele quer viver independente. Parece os nossos jovens, né? Os nossos jovens falam assim: eu não vejo a hora de sair da sua casa. Aí quando eles começam a sair, por que eu tenho que sair, pai? Porque lembra, os jovens muitas vezes são arrogantes. Nós todos somos arrogantes, orgulhosos, soberbos. Mas na juventude parece que a gente alia essa arrogância, esse orgulho, a força física que nós temos, né? Nós somos fortes. A gente aguenta levantar cedo demais, dormir tarde demais, trabalhar do jeito que for. E aí a gente associa isso ao nosso orgulho. Não preciso de ninguém. Eu sozinho, com a minha inteligência, com a minha habilidade, com o que eu sei fazer, eu vou conseguir. É a mesma mentalidade do filho mais moço aqui. E é interessante que Isaías, ele vai dizer assim, ó: ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes no próprio conceito. Deus aqui está dizendo: ai, eu vou punir cada um deles. Ai de vocês que vivem de maneira independente. Independente de mim, que sou Deus. Meus irmãos, talvez você vive assim hoje. Eu faço do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Porque eu quero, porque eu não quero. E a gente esquece que existe uma ética, existe uma moral, existe um mandamento de Deus por trás de todas as coisas. Você vive num mundo cristão, mesmo que ele não aceite isso. Qualquer lugar do mundo que você for, matar errado, roubar errado. Porque gravado no coração de todo ser humano, a lei de Deus. Para qualquer lugar que você fuja, como o salmista vai dizer: para onde eu irei, a sua presença estará de maneira integral aonde eu estarei. Não tem como você fugir de quem Deus é. Existe uma lei, e essa lei Deus nos deu e nos entregou, que são as Escrituras, a Bíblia. E aqui está a maneira como eu e você devemos viver. Viver no casamento, viver na educação de filhos, viver no trabalho, viver na comunidade da igreja, na comunidade dos vizinhos, em toda e qualquer situação da vida. E para agradar a Deus e para ser salvo, Deus deixou escrito aqui. Mas não. Os filhos mais moços aqui, eles têm uma maneira de ganhar vida. Eles têm uma maneira de driblar a vida. Não faça isso. Deus está dizendo assim, ó: ai de vocês que vivem uma vida sendo sábios no seu próprio entendimento. É você que acha que está certo.
É você que diz assim, não Deus. E a gente gosta de reproduzir isso. A gente gosta de reproduzir, por exemplo, uma coisa que a Bíblia não diz. A gente gosta de falar assim, ó, Deus ama o pecador, mas Ele odeia o pecado. Mentira. Deus odeia o pecador e Deus odeia o pecado. Deus pune o pecado no pecador. Quem está lá no inferno são pessoas que não se arrependeram. Quem está lá no inferno não é o pecado, são as pessoas cheias do seu pecado. Deus abomina quem peca. Por isso que Ele puniu Cristo Jesus. A ira de Deus, Pai, estava sobre Jesus, porque Ele é justo. Por isso que eu agora não vivo mais para mim, eu vivo para Cristo, no modelo de Cristo, para a glória de Cristo. Eu morri para a minha velha vida, e os que estão em Cristo são novas criaturas. Não viva achando que você sabe, você não sabe. Não viva independente da palavra de Deus. Seu jeito vai dar errado, como a gente viu aqui, que vai dar errado para o filho pródigo. Assim, meus irmãos, como todos aqueles que vivem de maneira independente do Pai, o pródigo aqui, ele acha que ele controla a vida. Essas pessoas que vivem no seu jeito, no seu modelo, eles acham que controlam a vida. Eles acham que controlam todos os efeitos colaterais. Só que de repente, assim como o rico insensato de Lucas 12, ele escuta, louco, esta noite te pedirão a sua alma. Para quem será? Você tem preparado? Hoje você vai morrer. Hoje. Você está preparado para isso? Louco. Ele fala isso. Você é louco. Viver de maneira independente de Deus, de tudo e de todos. E o filho pródigo era desse jeito. Ele estava igual o rei Belsazar, que pegou os utensílios do templo e fazendo orgias, bebedice, com festas e mais festas. E ele estava no templo, ou no palácio, quando o pai dele afrontou o Deus único e verdadeiro. E ele lembrava de que Deus fez Nabucodonosor comer capim, igual bicho. Mas ele é sábio aos seus próprios olhos. E aí de repente ele vê uma inscrição na parede. Foste pesado na balança e achado em falta. Meus irmãos, de Deus não se zomba, não brinque com Deus. Deus, Ele continua sendo um Deus justo, amoroso, compassível, mas Ele ainda continua aplicando a justiça dEle em pequenas porções. Não abuse da longanimidade de Deus, não abuse da paciência de Deus. Esse Deus aqui, como Jesus Ele está querendo mostrar para nós, Ele é amoroso, Ele vai em resgate do perdido. Mas Ele ainda é um Deus justo, e Ele não compactua com o pecado, Ele não compactua com o que é errado. Esse moço aqui, meus irmãos, ele queria uma independência do Pai, ele queria uma independência de tudo e de todos, ele se achava o melhor. Talvez você se ache o bam. Agora eu não vou errar, agora eu sei o caminho das pedras, agora eu sei o atalho para o sucesso. Não faça isso. Não faça isso. Muitos no nosso meio aqui hoje, meus irmãos, estão como aqueles que Tiago exortou. Vocês lembram? Lá no capítulo 4, do verso 17 de Tiago. Amanhã nós vamos para a cidade tal, nós vamos negociar, nós vamos ter lucro, nós vamos se dar bem, nós vamos ganhar dinheiro. É isso que o filho pródigo pensou. Eu vou para longe, eu vou viver como eu quero, do jeito que eu quero, é vida boa, é lucro certo, é sucesso garantido, não tem erro, eu tenho dinheiro, eu tenho força. A atitude do filho mais moço aqui, meus irmãos, ela é o retrato da insensatez. Insensatez, tolice, loucura. E o salmista, ele vai ensinar os jovens que a observância da lei de Deus é o que garante, o que guarda o nosso caminho na pureza. Ele vai falar assim, como pode o jovem guardar puro o seu caminho? E ele responde, observando a tua lei, a tua palavra, lendo a Bíblia e falar, como é que vive? É assim que vive, é assim que você se mantém puro, é assim que você se mantém numa vida que glorifica a Deus.
O retrato da insensatez são essas pessoas, como o filho pródigo, que querem viver longe de tudo e de todos. É um insensato que construiu a sua casa na areia, ficou sem nada. E veio a fome não só onde ele estava, mas o texto vai dizer, em todo o país. O seu orgulho lhe custou independência tanto na fartura quanto na escassez. Agora ele não tinha nada. Ele estava do jeito que o coração enganoso desejava. Sem pai, sem família, sem amigos e agora sem socorro, sem ninguém. E aí ele prossegue nos versos 15 e 16, diz assim: então ele se foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Mais uma vez, meus irmãos, de Deus não se zomba. A nossa colheita, ela é um retrato do nosso plantio. Às vezes você fala assim, eu não sei o que está acontecendo no meu casamento, mas você não cuida do cônjuge, você não cuida da casa, você não cuida das finanças, você não cuida do seu relacionamento com Deus, e de maneira natural, é uma desgraça no casamento. E aí as pessoas falam, eu não sei o que está acontecendo o que tinha para acontecer. O anormal era se você vivesse como muitos têm vivido, e tivesse um casamento exemplar. Um amando o outro cada vez mais, um cuidando do outro cada vez mais, a casa indo de vento em polpa. Isso é anormal, isso não vai acontecer. Talvez o que está acontecendo na sua vida não tem nada de anormal, é simplesmente uma colheita do seu plantio. De Deus não se zomba. O que eu e você plantamos, nós iremos colher. O orgulho, a arrogância, a independência, a autossuficiência sempre custa caro. Imagina, ele era um judeu, e para o judeu aqui, guardar porcos, que era um animal imundo, isso aqui era inconcebível. E os que se deixam dominar pelo orgulho de uma vida sem ninguém, meus irmãos, e até mesmo sem Deus, a única coisa que sobra é humilhação. Uma vida sem Deus, um orgulho independente, um ateísmo prático. O que sobra para você é humilhação. A vida vai te pegar. Como pega todo mundo? Talvez as pessoas têm riqueza, têm dinheiro. No Instagram a vida é tão invejável, mas na vida vivida é uma desgraça. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Eu tenho pouca experiência de vida, mas eu não conheci até hoje, não conheci. Isso eu estou falando dentro da igreja. Um casal no Instagram que é bonito, que na vida real não é uma desgraça. Não conheço. Todos que no Instagram é invejável, na vida é uma tristeza. Às vezes as pessoas querem mascarar, ou as pessoas não querem lidar com a realidade e criam fantasias. E as redes sociais são o melhor lugar para você vender um produto que não existe. Essa felicidade do Instagram, do TikTok, ela é diabólica. Ela é igual uma fumaça. Ela não dura nada. É isso que o orgulho, a independência de Deus, a independência da igreja, a independência do pai, a independência da mãe, a independência do amigo, a independência de um conselho faz com as pessoas. Você vai comer com os porcos. Talvez você já até experimentou isso. Esse jovem aqui chegou num ponto que não tinha mais o que fazer. E ele não planejou isso. O coração desse jovem aqui, meus irmãos, prometeu para ele o mundo. Prometeu tudo que ele podia desfrutar. Mas o que ele recebeu foi humilhação. O seu estômago grita faminto e seus olhos desejam comer as alfarrobas dos porcos. Imagina você olhar para a comida do porco e falar, eu queria, e nem a comida do porco você poder comer. Muitas pessoas estão dentro da igreja assim, com a máscara de que somos crentes. Jeito de crente, fala igual crente, canta igual crente, dá o dízimo igual crente, vem na igreja igual crente, mas não é crente. Está comendo lavagem. A vida é uma tristeza só.
Você torce para Deus cantar sua senha e te matar. Senhor, não estou aguentando mais. Tem muitos que estão pedindo, Senhor, a morte, procurando a morte. E aí, por causa do seu orgulho, nós ficamos aqui dentro de uma comunidade desse tamanho. Às vezes você está morrendo do nosso lado e a gente não pode fazer nada. Não é porque a gente é incompetente, não. É porque a gente não sabe. E você vai morrer sozinho. Infelizmente por isso. Não é por falta de agir, com toda a nossa imperfeição. Que nós somos imperfeitos. Nós somos falhos. Essa é a dinâmica. Infelizmente. Mas esse é o povo de Deus. Aqui é o melhor lugar para curar as dores. Aqui faz machucado? Faz. Mas aqui também faz o curativo. Mas o problema é que o nosso orgulho de querer viver como esse jovem aqui, de maneira independente de Deus, minha vida ninguém... Meu irmão, põe uma coisa na sua cabeça. Vou dar mais a segunda palhinha aqui que eu estava falando de manhã, que eu estava estudando sobre batismo. Quando você batiza, você está dizendo para todo mundo... Senhor, eu sirvo a Jesus agora. Eu entendi que o Senhor é o único suficiente Salvador da minha vida. O Senhor levou os seus pecados sobre si e os meus pecados. Você ali, no momento que você desce as águas e você sobe das águas, você faz um compromisso público com Deus e com a igreja. A sua vida agora importa para Jesus, a sua vida agora importa para a igreja. O que você faz tem um impacto direto no cristianismo, no reino de Deus, na igreja. Eu já escutei pessoas perguntando, fulano é da sua igreja? E aí me contaram que eu não queria saber. Porque ninguém falou o nome, o CPF, falou assim, da sua igreja. Então o que você faz, meu irmão? Reflete em mim. Reflete em todo mundo. E você assumiu um compromisso público com Deus e com a igreja. A sua vida importa para mim e para você. O que eu digo, o que eu penso, o que eu falo, o que eu vivo, importa. Nós somos todos atingidos pelo modo de vida displicente e negligente que muitos têm vivido. E a gente acaba levando crédito de pecados que nós nem cometemos. Mas isso são o ônus de sermos um corpo só. Então não deixe o seu orgulho te manter distante. Você pode morrer afogado com uma boia do lado. Cristo usa pessoas, Cristo sempre usou a igreja. Não pense que alguém vai acordar no outro dia e sua conta vai estar cheia de dinheiro. Não pense que no outro dia o seu casamento vai estar restaurado e cheio de amor, que seu filho vai estar consertado. Não é assim. Deus usa pessoas, Deus usa gente. As minhas experiências me fortaleceram para que eu fortaleça os outros. Não é isso que Paulo vai dizer lá em Coríntios? As minhas dores, as minhas provas serviram para Deus me consolar, e as minhas consolações consolam os meus irmãos. Não viva independente, meus irmãos. Não faça isso. Talvez você nunca se distanciou fisicamente do ambiente da casa, do ambiente da igreja. Talvez você sempre esteve aqui, mas você nunca escutou ninguém. Ignora todos os alertas de Deus para a sua vida. Tudo aquilo que Deus tem colocado diante de você, você tapa os ouvidos. E Deus diz lá em Provérbios 10:13 assim, retém a instrução e não largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Talvez você que vive cercado de tudo e de todos e ignora a sabedoria de Deus, você é pior do que o pródigo. O pródigo, pelo menos, ele viveu de maneira escancarada. É isso que eu sou, não quero ninguém perto de mim, ninguém dando palpite na minha vida. Mas nós estamos pior que o pródigo. Nós dentro de casa, dentro da igreja, dentro da família, nós queremos viver uma vida independente de tudo e de todos. Não faça isso. Capítulo 10 de Provérbios continua assim, dizendo assim, filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos, não os deixe apartar-te dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo.
No verso 17, Jesus continua dizendo assim: então, caído em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. A Bíblia diz aqui, meus irmãos, que ele caiu em si. Outra tradução, talvez que você tenha aí, vai dizer assim, ó, quando ele recobrou o senso. No original aqui, literalmente está dizendo assim, ó, quando ele voltou a si mesmo. Isto é, quando ele começou a refletir sobre tudo que havia acontecido na sua vida, desde a saída da casa do pai, e sobre se tudo aquilo que tinha acontecido na vida dele, ele era mesmo o culpado daquilo que estava acontecendo. Ele caiu em si. Os olhos dele foram abertos. Ele reflete, ele lembra, na minha casa nunca faltou nada, até os empregados do meu pai são bem tratados. E aí ele continua no verso 18, ele vai dizer assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. Nós vamos repetir a mesma coisa que nós falamos quando expomos Tiago. A Bíblia fala disso o tempo inteiro, para você ver que não é invenção minha. A situação desconfortante, meu irmão, o sofrimento que eu e você passamos, as provas, são um lembrete de Deus para nós avaliarmos a nossa rota, avaliarmos a caminhada que nós temos vivido. Você vai sofrer, coisas não muito boas vai acontecer na sua vida. Isso não é profecia. Isso é a vida mostrada nas Escrituras. Lembra disso. Não é porque está bom, Deus está aprovando. E não é porque está ruim, Deus está desagradando. Não. Na providência de Deus, talvez, Ele nos pune nos abençoando. E nos abençoa, nos deixando em dor, em sofrimentos, como esse jovem aqui estava. Era para que ele colocasse de novo no GPS celestial e reorientasse a sua rota. Olha o que Jeremias vai mostrar para mim e para você. Jeremias diz assim, Jeremias 6,16: assim diz o Senhor: ponde-vos à margem do caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Jeremias está dizendo assim, ó, ei, para! Você está vivendo a sua vida loucamente, do jeito que você quer? Para, vai para o canto da estrada, pergunte pelo caminho, onde eu estou indo? Onde isso tem me levado? Recalcula a rota, pergunte pelo bom caminho. Espera aí, esse caminho não é bom. E aí Jeremias fala assim, ó, busque o bom caminho, as veredas antigas, ou seja, as caminhadas no começo da minha vida, às vezes você começou bem, você começou na estrada correta. Jeremias está falando, ei, para, volta para aquele caminho antigo, e você vai achar descanso para a vossa alma. Os sofrimentos de Deus, meus irmãos, eles são pedagógicos na vida dos seus filhos. Isso é bíblico, aprenda isso. Olha o que o salmista vai nos ensinar. O salmista, lá no Salmo 119, 67, ele vai dizer assim, ó, antes de eu ser afligido, andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Se o Senhor não tivesse pego, me dado uma surra, se o Senhor não tivesse colocado em mim problema, sofrimento, dor, eu ainda continuaria andando errado. Mas, como ele vai dizer aqui, ó, agora eu guardo a tua palavra. Por quê? Porque Deus me corrigiu. E lembra, Deus corrige os seus filhos. Deus vai te corrigir, Deus vai me corrigir. Ele continua no verso 71 assim, ó, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Deus tem falado, culto após culto. Às vezes você vê memes na internet, você vê uma palavra na internet, você vê, Deus tem falado, Deus tem mostrado, e você continua. Aí Deus tem que intervir com mais força. E Ele vai fazer isso, para que você caia em si, para que você recalcule a rota.
E no verso 20, na parte A do versículo 20, ele vai dizer assim, ó: e levantando-se foi para o seu pai. E aqui, meus irmãos, eu quero me atentar com vocês aqui. Essa história aqui mostra para nós aqui as marcas do verdadeiro arrependimento. Porque lembra disso, existe o falso arrependimento. Existe um choro que não passa só de choro. Tem gente que chorou, não porque pecou, mas porque perdeu algo. Existe um falso arrependimento, mas aqui na vida do filho pródigo nós vamos aprender o verdadeiro arrependimento, o arrependimento genuíno, daquele que de fato entendeu. E aqui nós vamos ver isso. O filho pródigo aqui, ele vai mostrar para nós algumas atitudes do verdadeiro arrependimento. E a primeira atitude que ele mostra para nós aqui, de um verdadeiro arrependimento, na minha vida e na sua, é quando eu e você reconhecemos que nós pecamos. Admitiu que pecou. Observa, tem muita gente que se arrepende, mas não admite que está errado. Isso não é um arrependimento genuíno. Um arrependimento verdadeiro, um arrependimento genuíno é aquele que admite: eu pequei. Olha o que o texto vai dizer: caindo em si, ele pensou: olha aonde a minha soberba me trouxe, a minha arrogância. Eu quis viver sozinho, longe de tudo e de todos, olha onde eu parei. Aí ele fala: os trabalhadores do meu pai têm fartura e eu estou aqui, não posso comer nem a comida do porco. Aí no verso 18 ele fala assim, ó: pequei contra o céu e diante de ti. Meus irmãos, a primeira marca do verdadeiro arrependimento é alguém que admite que pecou. Reconheça que você errou. Não justifique. Somente diga: a culpa é minha. Reconheça que você errou, que você pecou. Não justifique. Segunda atitude que a gente percebe, isso aqui é fundamental para a gente observar um verdadeiro arrependimento, é tristeza pelo pecado. Meus irmãos, o filho pródigo aqui, ele entende que ele pecou contra Deus e ele ofendeu a santidade de um Deus santo. Ele entende que ele pecou contra o seu pai, ele desonrou o seu pai perante Deus e perante a comunidade. No verso 18 ele fala assim, ó: pequei contra o céu e diante de ti. Ele sente tristeza porque ele pecou. Ele reconhece o pecado, ele admite que errou, e agora ele fica triste por causa disso. O salmista vai dizer assim, Salmo 38, 18: suporto tristeza por causa do meu pecado. A Bíblia fala de uma tristeza segundo Deus. É uma tristeza que Deus envia para o meu coração e para o seu coração, que é uma tristeza que produz o verdadeiro arrependimento. E o salmista vai dizer assim, ó: eu suporto tristeza por causa do meu pecado, eu estou triste por causa que eu errei, eu pequei contra Deus, contra alguém. Isso precisa estar presente no verdadeiro arrependimento, meus irmãos. O ficar triste aqui desse salmo aqui, na literalidade aqui da palavra do hebraico, do ficar triste aqui, significa ter uma alma crucificada. Alguém que entendeu que ofendeu a santidade de um Deus santo, que pecou contra alguém que ele não deveria fazer. E aí a alma dele está crucificada, está amargurada, porque ele sente o pesar, porque ofendeu a Deus. A tristeza dele é porque ele pecou. Se você não se entristece pelo seu erro, não existe arrependimento. Olha o que Thomas Watson, um puritano do século XVI, ele escreveu aqui, ó, falando sobre o verdadeiro arrependimento. Ele vai dizer assim, ó: uma mulher pode esperar ter um filho sem dores, assim como alguém pode esperar arrepender-se sem tristeza? Aquele que crê sem duvidar, põe sob suspeita a sua fé. Aquele que se arrepende sem entristecer-se, nos deixa incerto do seu arrependimento. Arrependimento sem tristeza não é arrependimento. E a Bíblia chama isso, meus irmãos, de coração quebrantado. Olha o que o salmista, no verso 17 do capítulo 51, vai dizer assim, ó: sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezará, ó Deus.
Chore pelo seu pecado. Você ofendeu a santidade de um Deus santo. Você ofendeu a igreja do Senhor. Você ofendeu não só a pessoa. A sua vida importa, o que você faz importa. Você não é independente. Mas que esse pecado cause uma tristeza verdadeira, genuína. Ore para que Deus quebrante o seu coração. A terceira atitude que a gente vê aqui é a confissão de pecado. O 21 verso vai dizer assim, ó: o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Confissão de pecado. Não existe arrependimento sem confissão. Lembra disso. Arrependimento envolve todas essas coisas e muito mais que eu não coloquei aqui, senão a gente ficar aqui a noite inteira só nesse ponto. Paulo vai dizer para nós lá em 2 Coríntios 7,10 assim, ó: porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para salvação. E a tristeza, meus irmãos, é um sentimento tão forte que terá as lágrimas nos olhos e a confissão nos lábios. O verdadeiro arrependimento, ele produz lágrimas e verbalização. Mais uma vez, Thomas Watson, falando sobre o verdadeiro arrependimento, ele acrescenta para nós e nos ajuda, ele diz assim, ó: a confissão é autoacusadora. Eu é que pequei. E a verdade é que por meio dessa autoacusação, impedimos Satanás de nos acusar-nos. Em nossas confissões, nós identificamos com orgulho, infidelidade e paixão. Assim, quando Satanás, chamado de acusador dos irmãos, lançar essas coisas contra nós, Deus lhe replicará: eles já acusaram a si mesmos. Então, Satanás, você está destituído de motivos legítimos. Suas acusações surgiram muito tarde. Agora ouça o que diz o apóstolo Paulo: se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. A ideia de Thomas Watson é: quando você confessa o seu pecado, você tira o poder do acusador de te acusar, porque você já se julgou, você já olhou para a sua vida e falar: pequei, errei, Senhor me perdoa. E quando o diabo for falar: você é um adúltero, você é um mentiroso, você é um ladrão, você é isso e aquilo, você já se acusou. A sua consciência está limpa, porque você, diante de Deus e de outros, você já pediu perdão. Mesmo aqui, meus irmãos, diante da vergonha, humilhado, ele enfrenta a dura viagem da volta. Ele tem que voltar para o pai dele. E a gente aqui observa outra atitude do arrependimento verdadeiro: aceitar a disciplina, aceitar a punição, aceitar o salário daquilo que você cometeu. E existe dois tipos de disciplina. Uma disciplina natural. Filho, não corre. Ele tropeçou e ralou o joelho. Uma disciplina natural. A desobediência dele levou ele a cair, porque ele estava correndo quando falou para não correr, e ele machucou o joelho. E existe uma disciplina imposta. Você desobedeceu, agora você vai tomar um corretivo, você vai ficar de castigo. E essa atitude ela é fundamental no verdadeiro arrependimento. Vou dar um exemplo mais claro. Não conta para minha mulher, não conta para o meu marido não o que eu fiz, porque senão meu casamento acaba. Não. Seu casamento já acabou quando você fez o que você não deveria fazer. Agora, se você está arrependido, enfrente a verdade diante de Deus e diante das pessoas e assuma o que pode acontecer, os efeitos colaterais. Isso são marcas do verdadeiro arrependimento. Eu posso perder meu casamento, posso perder meus filhos, posso perder meu trabalho, posso perder a igreja, mas eu me arrependi, eu confesso. O que é mais valioso para mim é Deus me perdoar, é o meu arrependimento, é a minha confissão. E está cheio de gente aí chorando, não porque ofendeu a Deus, não porque se arrependeu, mas porque perdeu alguma coisa. Porque o cônjuge foi embora, porque o filho não conversa mais. Então observa, isso aqui são coisas inerentes ao verdadeiro arrependimento. O filho pródigo, ele fala assim, ó: pai, pequei contra você, pequei contra Deus, não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus empregados. Eu vou voltar.
E se meu pai me tratar como um dos empregados dele, ele já está sendo misericordioso e gracioso comigo. E aí os versos 20, da parte B ainda vai dizer assim, ó: vinha ele de longe ainda, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, lhes disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também, matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Meus irmãos, o texto vai dizer assim: de longe o pai avistou. Aqui mostra mais uma vez a atitude do pai, de um pai misericordioso. Esse pai sempre esteve à espera do filho, ele sempre esteve à espreita. De longe ele avistou porque ele sempre estava esperando. Aí o texto vai dizer assim, ó: compadecido. De longe o pai o avistou e compadecido. À medida que o pai ia caminhando na direção do filho, a realidade do filho vai ficando cada vez mais visível para o pai, e aí o texto vai dizer que ele enche de compaixão, porque o pecado do filho na vida dele deixou marcas visíveis. Ele estava pobre, maltrapilho, com fome, arrebentado, fisicamente destruído. A aparência dele não era das melhores. E ainda ele enfrenta uma longa viagem, sabe lá quais as condições. Ele perdeu tudo. Ele volta para casa como um trapo. Ele sai um rico, milionário, e volta um caco, um trapo. E no verso 21 vai dizer assim, ó: e o filho disse: pai, pequei contra ti, contra Deus, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele reconhece aqui. Agora, ele não está mais ensaiando. Ele agora está diante do pai. Ele confessa o seu pecado. Pai, eu desobedeci a Deus. Eu desonrei o Senhor. Eu desrespeitei o Senhor diante da comunidade, diante da família. Me perdoa. Mas observa no texto aqui que o amor gracioso do pai impede que ele termine todo aquele ensaio que ele começou. O pai o impede dele dar mais detalhes do plano. Ele tinha falado: não, eu vou falar para meu pai deixar o seu empregado. O pai não quer nem saber. O pai é misericordioso. Lembra o que Jesus está querendo mostrar? A misericórdia de um pai, de alguém arrependido. O pai o acolhe. O pai graciosamente já restaura a posição do filho. Traga a melhor roupa. Pai restaura a posição social. Coloca um anel no dedo, coloca sandálias nos pés. Anel era sinal de autoridade. Restaura a autoridade, ele agora é filho. Põe sandália nos pés, quem anda descalço é escravo. Põe uma sandália nos pés, ele não é escravo, ele está livre, ele é meu filho. Restitui. Mata um bezerro cevado. Era um bezerro que só matava em ocasiões especiais, com pessoas importantes. Ele não quer saber. Mata um bezerro cevado. E aí ele faz como pastor, ele faz como mulher. O pai agora festeja. Meu filho voltou, ele estava morto, agora ele está vivo. Tim Keller, comentando esse texto, ele vai dizer assim, ó: o amor e a clemência de Deus podem perdoar e restaurar todo e qualquer pecado ou transgressão. Não importa quem você é ou o que você fez. Não importa se você deliberadamente oprimiu ou até mesmo matou alguém, ou o quanto você abusou de si mesmo. O filho mais novo sabia que na casa de seu pai havia comida de sobra, mas ele acabou descobrindo que também havia graça de sobra. Não há mal que o amor de Deus não possa perdoar e compensar. Não há pecado que seja páreo para a graça de Deus. Romanos vai dizer, meus irmãos, para mim e para você, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E Jesus, ele não podia parar por aqui. Todas as histórias são iguais. Ele conta a história de alguém que perdeu algo e festejou quando o encontrou. Jesus aqui, ele está combatendo os escribas e os fariseus, que estavam condenando ele, porque ele foi no resgate do perdido, sentava com qualquer um. E aí o verso 25 a 32 diz assim, ó: ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouvia as músicas e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele indignou-se e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo.
Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem, e nunca me deste um cabrito, sequer para me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou todos os seus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado? Então respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Agora Jesus ele vai impressionar com a história. Jesus agora confronta aquele que ele quer confrontar. E aí, o filho mais velho são os fariseus e os escribas. Então a história vai dizer que o filho mais velho chega. E aí ele vendo a rotina quebrada, uma festa, ele pergunta para o servo: o que está acontecendo? E aí ele descobre que o seu irmão voltou. E com isso há indignação, revolta, raiva. Ele não quer entrar. E a sua atitude aqui, meus irmãos, já demonstra que a relação desse filho mais velho com o pai não era das melhores. Lembra? Ele disse: eu sempre estive aqui. Ele sempre esteve na casa do pai, mas ele não desfrutava de uma comunhão íntima com o pai. Ele cumpria apenas os ritos de um filho. Ele não se relacionava de maneira íntima e amorosa com o pai. E Jesus aqui, mais uma vez, aponta a graça e a misericórdia de um pai amoroso. Esse pai aqui, ele correu atrás quando ele avistou o filho mais novo. Ele corre atrás. E agora, e é interessante que naquela cultura, o correr, ele era só para crianças, jovens e mulheres. Um ancião não corria. Um homem na posição dele jamais mostraria as pernas e correria em direção a alguém. Mas ele de novo aqui, ele não só corre atrás do filho mais moço, ele também sai de dentro de casa. E ele vai lá fora, atrás do filho mais velho. O homem, meus irmãos, a mulher e o pai aqui representam o grande amor de Deus que veio em resgate do perdido. Deus é um Deus amoroso e Ele tem um povo, e Ele buscará e resgatar cada um que está perdido. E de maneira diligente Ele vai atrás de cada um dos seus filhos até encontrar. O filho mais moço somos nós. Nós nascemos em pecado e nós sempre desejamos, desde quando nós nascemos, uma vida longe de Deus. Mas Deus, no seu grande amor, na sua graça, na sua misericórdia, um dia Ele restaurou a mim e restaurou a você na posição de filhos, quando de fato um dia eu e você nos arrependemos de maneira verdadeira. Os escribas e os fariseus aqui são um retrato desse filho mais velho. São os judeus, os detentores da lei, aqueles que receberam a revelação. Eles eram um povo escolhido de Deus. Contudo, quando o Salvador chegou, o Messias apareceu, Jesus estava diante deles, e eles, em vez de adorarem, servirem, eles repreenderam Jesus. Eles repreenderam o próprio Deus. Jesus aqui, meus irmãos, ele demonstra que o Messias ele veio para salvar tanto os de dentro quanto os de fora. E é interessante que o texto termina assim, ó: entretanto, era preciso que nós regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Observa que o texto, ele não aponta se o filho mais velho respondeu alguma coisa. Nós não temos o registro. Jesus para aqui, porque Jesus está confrontando os escribas e os fariseus. Jesus está querendo apontar para a atitude deles. E nós aprendemos aqui algumas lições nesta parábola, mas eu quero só destacar duas. A primeira é a graça de Deus. Nós temos um Deus trino. Nós temos um Pai no céu. E esse Deus, meus irmãos, Ele já nos enviou salvação. Ele é um Pai gracioso, amoroso.
E esse Deus ainda continua, lembra? A porta da graça ainda está aberta para você que não entrou. Esse Deus continua graciosamente, amorosamente, te lembrando dia após dia, sermão após sermão, música após música, na criação maravilhosa que você vê, na igreja, em todo canto você vê Deus chamando a sua atenção, para você cair em si, e para você desfrutar dessa graça. Meus irmãos, Ele é um Deus compassivo, Ele é um Deus misericordioso, um Deus perdoador. Nada do que você fez até hoje é algo grande demais para que Ele não possa perdoar e restaurar. Deus é um Deus gracioso. Segunda coisa que Deus chama aqui nessa parábola, que eu quero destacar, é arrependimento. Deus, Ele aponta duas coisas aqui, destaca na parábola: a graça, o amor, o zelo de Deus e a necessidade de arrependimento. Eu e você precisamos de nos arrepender. Jesus, Ele veio para salvar e buscar o perdido. Jesus chama os pródigos, como eu e você, ao arrependimento. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Um autor comentando esse texto, ele vai dizer assim, nas Escrituras, o único pecado imperdoável é o pecado da incredulidade, cometido por aqueles que não querem se arrepender e ser salvos, e que nunca mudam a maneira de pensar. Se arrependa. Lembra-se que tem um Deus gracioso, amoroso. E eu quero terminar citando 2 versículos para você. O primeiro texto está lá em Apocalipse 2:5. E a Bíblia diz assim para mim e para você: lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O segundo texto é 2 Pedro 3, dos versos 8 a 13, diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Não, porém, segundo a sua promessa. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Se arrependa diante de um Deus amoroso que se revela a nós. Amém? Vamos ficar de pé?